Bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje a gente vai fazer exercícios relacionados às semelhanças de triângulo, que foi o assunto do vídeo de ontem, certo? Então vamos começar. Primeiro exercício, do nosso querido Enem. A rampa de um hospital tem, a sua parte mais elevada, uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar na rampa, percebe que deslocou-se 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metros. Qual é a distância que o paciente ainda deve caminhar para atingir o topo da rampa? Certo? Ilustrando, o que a gente tem? Que ele tem uma rampa que é do A até o E, certo? Que eu dividi em um triângulo, né? Porque uma rampa basicamente é um triângulo. Então o que a gente tem? Que do ponto A até o C é o que ele caminhou, certo? Que foi 3,2 metros. Que gera uma altura BC de 0,8. O que eu sei é que a altura geral da rampa, que é o segmento DE, vale 2,2. Que isso gera um segmento X, que no caso é o segmento CE, de valor X, que é o quanto ele ainda falta para caminhar. Ou seja, o que ele ainda falta caminhar é o segmento que parte de C até o ponto E. Que o ponto C é o ponto que ele percebeu a altura dele, certo? Então o que a gente tem? Primeiro a gente tem que ver se esses dois triângulos são semelhantes. E eles são. Por quê? Pelo caso AA, a gente tem que ter dois ângulos para provar que esses triângulos são semelhantes. O ângulo A, vamos perceber, que é o ângulo de início da rampa. Ele pertence a esses dois triângulos que acabaram sendo criados, o triângulo ABC e o triângulo ADE, certo? Então, como o ângulo A pertence aos dois triângulos, um ângulo que a gente tem no caso A vai ser esse ângulo A, porque A vai ser congruente a A, então esses dois triângulos os dois ângulos dos dois triângulos vão ser congruentes. E por último, vamos analisar o triângulo, o ângulo B e o ângulo D. O ângulo B ele é perpendicular à reta AD, vamos colocar assim, ao segmento AD. Ou seja, ele forma 90 graus com esse segmento. A mesma coisa ocorre no ângulo D. Ele também é perpendicular. Ele também forma um ângulo de 90 graus. Então, o ângulo B e o ângulo D têm a mesma medida. Então, pelo caso A, a gente tem o ângulo A e o ângulo B no triângulo ABC, enquanto que no triângulo AD a gente tem o ângulo A e o ângulo D, sendo B e D congruentes, correspondentes e congruentes. Então, pelo caso ângulo, A, temos que o triângulo ABC e ADE são semelhantes, pois o ângulo A ele é congruente ao ângulo A porque pertence aos dois triângulos, e o ângulo B é igual ao ângulo D, que é igual a 90 graus, para o ângulo reto dos dois triângulos, certo? Então vamos seguir. A gente provou que eles são semelhantes. Sabendo que eles são semelhantes, dá para relacionar os lados. E como a gente vai relacionar? Percebe que o segmento BC e o segmento DE, esses dois lados desses dois triângulos, têm relação com a altura. Então um se relaciona com o outro, ou seja, o BC vai ser o correspondente do DE. E o AC e o CE, eles, na verdade, o AC e o AE são os lados dos dois triângulos. O AC é o quanto ele andou na rampa por enquanto que o AE é o total da rampa, certo? E qual vai ser o total da rampa segundo esses valores? Vai ser 3,2, que é o tanto que ele andou, e o X mais o X, que é o quanto falta ele andar. Então o total da rampa, nesse caso, vai ser 3,2 mais X, certo? Então, relacionando os lados, a gente vai ser AC sobre AE, que é o quanto ele andou sobre o total da rampa, vai ter que ser igual à altura que ele já andou sobre a altura geral total da rampa. Isso vai gerar o quê? Que 3,2 sobre 3,2 mais x deve ser igual a 0,8 sobre 2,2. Multiplicando-se em cruz, temos que 0,8 vezes 3,2 mais x deve ser igual a 2,2 vezes 3,2. Fazendo a conta de tudo isso, a gente chega que o tanto que ele falta ainda andar na rampa é igual a 5,6, que é o que foi perguntado no exercício, certo? Então, primeiro a gente provou que os triângulos são semelhantes, pelo caso ângulo-ângulo, para assim a gente relacionar os lados. Por que é importante a gente mostrar que eles são semelhantes?
Porque não dá para sair comparando os lados sem a gente realmente provar que eles são semelhantes. Fica tipo, eu vou sair provando as coisas sem uma base que realmente deixa eu provar que eles são semelhantes e que os lados são proporcionais entre si. Certo? Então, primeiro, o mais importante, prova que é semelhante. Segundo, mostra que é proporcional nesse caso os lados, que é o que eu quero saber no final. Certo? Segundo exercício. Sabendo que uma pessoa de 1,80 metros projeta uma sombra de 1,60 metros, qual a altura de uma árvore que projeta uma sombra de 20 metros nas mesmas condições da pessoa? Esse é um exercício clássico de semelhança de triângulos, né? O que é que a gente forma esses dois triângulos? A gente tem uma árvore, que eu não sei a altura, que forma uma sombra de 20 metros e um homem de 1,8 metros, que forma uma sombra de 8,6. Você percebe que eu já marquei os ângulos que vão ser congruentes, então a gente vai usar o caso AA, certo? Primeira coisa, tanto o homem quanto a árvore, eles formam um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo perpendicular em relação ao solo, certo? Porque a gente fica reto. E o que a gente fica reto em relação ao solo, a gente forma um ângulo de 90 graus, certo? E o outro ângulo que eu marquei é o ângulo de incidência do Sol. Por quê? No final do enunciado ele fala: qual é a altura de uma árvore que projeta uma sombra de 20 metros nas mesmas condições da pessoa? Ou seja, no mesmo horário que o Sol está batendo. Ou seja, como eles estão no mesmo horário, o ângulo de incidência do Sol vai ser o mesmo, que é o ângulo vermelho que eu marquei, não sendo o ângulo perpendicular, de 90 graus. Certo? Então, por causa desses dois ângulos, esses dois triângulos são semelhantes. Então eu tenho que relacionar os lados. Quais os lados que eu vou relacionar? Sombra com sombra, altura com altura. Então, o tamanho da sombra do homem sobre a sombra da árvore é igual à altura do homem sobre a altura da árvore. Certo? Então, primeiro vamos terminar provando aqui. Pelo caso ângulo-ângulo, temos que os triângulos formados são semelhantes, pois a árvore e o homem formam 90 graus com o solo e o ângulo de incidência solar sobre o solo é o mesmo. Então a gente forma a nossa relação de lados. Sombra do homem sobre a sombra da árvore deve ser igual à altura do homem sobre a altura da árvore. Substituindo pelos valores, 1,6 sobre 20 deve ser igual a 1,8 sobre a altura da árvore. Então, multiplicando em cruz, 1,6 sobre a altura da árvore deve ser igual a 36, passando 1,6 dividindo o 36, a gente chega que a altura da árvore é igual a 22,5 metros, que é o que ele queria saber. Certo? É um exercício bem simples, certo? Mas é necessário, como eu já disse no primeiro exercício, provar que eles são semelhantes para assim a gente sair comparando os lados para ver que eles são proporcionais, certo? Mas é bem simples na sua essência. Terceiro exercício. Sobre os lados AB e AC do triângulo ABC, são marcados os pontos D e E, respectivamente, de forma que DE é paralelo a BC. Aí eles colocam algumas medidas. AE igual a 6 cm, DB igual a 2 cm, EC igual a 3 cm e DE igual a 8 cm. Nessas condições, quanto vale a soma em centímetros medida dos segmentos AD e BC? Como eu sempre falo, em geometria é importante a gente desenhar para a gente entender como esse exercício fica, certo? Desenhando, a gente tem a seguinte figura. A gente tem um triângulo ABC, certo? E que foram marcados dois pontos, um no ponto do lado AB e um no lado AC, no ponto D e um ponto E, certo? E que dividiu o triângulo original ABC em algumas medidas, que já foi dado. AE igual a 6, DE igual a 8, DB igual a 2 e EC igual a 3. Sobram duas medidas, que é exatamente as medidas que eu necessito para fazer a soma que eu quero, certo? Que é o lado A, o segmento AD, que vale X, e o segmento BC, que vale Y, certo? Então o que a gente vai ter que fazer? Achar os valores desses dois segmentos. E como a gente vai achar esses valores? A partir de semelhança de triângulos. Porque esse caso é exatamente o que eu falei no outro vídeo, que é o teorema fundamental da semelhança. Certo? Em que eu tenho um triângulo
formada a partir do triângulo original. Nesse caso, o triângulo ADE formado a partir do triângulo ABC, certo? Então, automaticamente, por causa do teorema, eu posso relacionar os lados entre si. Os triângulos ABC e ADE são semelhantes a partir do teorema fundamental de semelhança. Então, relacionando os lados, primeiro eu vou achar o valor do lado AD, certo? Então, eu vou relacionar o todo sobre a parte. Então, AB sobre DE vai ser igual a AC sobre AE, certo? AC sobre AE igual a AB sobre AD, que isso equivale, substituindo pelos valores. 9 sobre 6 é igual a x mais 2 sobre x. Por que x mais 2? Porque o total, o AB, o segmento AB, vai ser o x mais o 2 embaixo. Ou seja, o AD mais o DB, AD valendo x, DB valendo 2, então x mais 2, certo? Continuando. 9 sobre 6 deve ser igual a x mais 2 sobre x. Multiplicando em cruz, dá que 9x é igual a 6 vezes x mais 2. Fazendo-se as contas, a gente chega que x vai ser igual a 4. Consequentemente, o segmento AD vai ser igual a 4 centímetros, certo? Agora, a gente tem que achar o valor de BC para assim a gente finalizar o exercício a partir da soma dos dois. Vai ser a mesma coisa. Eu vou pegar o AB, que é o todo, sobre o AD, que é a parte. Pego o BC, que é o segmento maior, sobre o DE, que é o outro segmento. Certo? Então, 6 sobre 4 vai ser igual a y sobre 8. 4 vezes y vai ser igual a 48. O y vai ser igual a 12. Consequentemente, o segmento BC vai ser igual a 12. Só que a pergunta que eu quero saber é a soma do segmento AD, que era o nosso x, com o BC, que é o nosso y. Então, AD mais BC é igual a 4 mais 12, que é igual a 16 centímetros. Certo? Então, esse exercício, se você lembrar do teorema da semelhança, já sai direto. Caso você não lembre, você poderia afirmar pelo caso AA, certo? Por que pelo caso AA, que eu acho que é o mais simples? Porque o A ele pertence aos dois triângulos, e aí você poderia escolher ou o B e o D falando que eles são correspondentes, portanto eles são congruentes, ou o C e o E pelo mesmo princípio, falando que eles são correspondentes, consequentemente eles são congruentes. Então, vamos continuar. Quarto exercício. Um telhado inclinado reto foi construído sobre 3 suportes verticais de aço, colocados nos pontos A, B e C. Os suportes nas extremidades A e C medem, respectivamente, 4 metros e 6 metros. Então, qual é a altura do suporte B? Certo? Percebe que a gente não tem triângulos, né? Dá para perceber que a gente vai trabalhar com semelhança de triângulos, né? Esse é o tema desse vídeo. Então, a gente tem que criar um triângulo. E como a gente vai criar esse triângulo? Prolongando a linha de cima até encontrar a linha de baixo. Qual é a linha de baixo? O que é formado que parte do segmento C, passa pelo ponto B e pelo ponto A, que forma a seguinte figura, certo? Aqui a gente tem o A, o B e o C, que, prolongando essa linha, chega no ponto D, que é o cruzamento com a linha que vem de cima do suporte, certo? Que tem os pontos E, F e G, que são os pontos de cima do nosso suporte, certo? Então agora a gente tem 3 triângulos para trabalhar. O ADE, o BDF e o CDG, que é o maior de todos, certo? Mas aí a gente tem 2 incógnitas. O segmento AD que vale Y e o lado BF que vale o X, que é o que a gente quer, certo? Então, para a gente achar o lado BF, que é o nosso X, a gente tem que achar o Y. Por quê? Porque o lado BD do triângulo BDF depende do Y, certo? Para a gente fazer essas comparações. Então, primeiro a gente achar o Y. Como a gente vai achar o Y sem usar o triângulo BDF? Usando o menor triângulo e o maior triângulo. Por quê? Porque a gente tem o triângulo ADE, que o lado AD vale o Y, que a gente quer achar, e o AE vale 4, enquanto que o DC, que é o lado do triângulo CDG,
vale y mais 12 mais 8 e o CG vale 6. Então a única incógnita que sobra em tudo isso, na comparação entre dois triângulos, é o y, a incógnita y, certo? Mas primeiro a gente tem que falar que eles são semelhantes. Mas e como a gente vai falar que eles são semelhantes? Através do caso AA. O caso AA, como você já deve ter percebido, é o mais utilizado para a semelhança de triângulos, certo? Então é importante guardar principalmente o AA e treinar o caso ângulo-ângulo, certo? O D, vamos analisar esse ângulo D. Ele pertence aos três triângulos. Então, automaticamente, como ele pertence aos três triângulos, esses três triângulos têm um ângulo de mesma medida, que é o ângulo D, certo? E percebe que o ângulo A, B e C, todos são perpendiculares, certo? Então, os três triângulos têm um ângulo perpendicular. Então, sendo D pertencendo a todos os triângulos, e os ângulos A, B e C com a mesma medida de 90 graus, pelo caso AA, esses três triângulos são semelhantes, certo? E agora a gente vai fazer o que a gente quer. Primeiro, a gente vai achar o valor de y, para assim a gente achar o valor de x. Para achar o valor de y, a gente vai comparar os triângulos ADE e o CDG, ou seja, o menor e o maior triângulo. Então a gente vai ter que o AD sobre o CD vai ser igual ao AE sobre o CG. O que isso gera substituindo pelos valores? Y sobre y mais 12 mais 8 é igual a 4 sobre 6. Multiplicando sem incluso, temos que 6y vai ser igual a 4 vezes y mais 20. Que isso vai dar que y vai ser igual a 40. Automaticamente o nosso segmento AD vai valer 40 metros. Só que a gente quer saber o valor de x. Agora a gente vai comparar o triângulo menor com o triângulo médio, para assim a gente saber o valor de x. Então, o que isso vai gerar comparando-se os lados, para achar a nossa razão proporcional? Que AD sobre BD deve ser igual a AE sobre BF. Que isso gera substituindo 40 sobre 52 é igual a 4 sobre x. Multiplicando sem cruz, 40x vai ser igual a 208, x vai ser igual a 5,2. Automaticamente a nossa altura BF, que era o que a gente queria desde o princípio, vai ter uma altura igual a 5,2 metros. E o último exercício da nossa querida FUVEST. Na figura adiante, as distâncias dos pontos A e B à reta R valem 2 e 4, respectivamente. As projeções ortogonais de AB sobre essa reta são os pontos C e D. O que é uma projeção ortogonal? Vamos começar por aí, vamos parar um pouco. Projeção ortogonal é um ponto que eu marco a partir de uma reta perpendicular. Então, um ponto que eu acho a partir de uma perpendicular. Então, percebam que no ponto C e no ponto D, como eles são projeções ortogonais, eles têm um ângulo perpendicular por trás, ou seja, um ângulo de 90 graus por trás. Se a medida de C e D é igual a 9, que distância de C deverá estar um ponto E para que o ângulo CEA seja igual ao DEA, certo? Não, DEB, quer dizer. Isso vai gerar essa figura, em que eu tenho um valor total C e D igual a 9. Então, se eu chamar a distância CE como x, automaticamente a distância ED ou DE vai valer 9 menos x, que é o total menos a parte, certo? E agora a gente vai relacionar esses dois triângulos, mas primeiro a gente precisa provar que eles são semelhantes. Primeiro, os dois têm um ângulo perpendicular, certo? Então, o primeiro ângulo que eu tenho, lembrando que eu vou analisar pelo caso AA, eles têm um ângulo de 90 graus, ou seja, falta um outro ângulo. O outro ângulo vai ser pelo enunciado, que ele quer uma distância CE para que os ângulos formados, ou seja, o CEA e o DEP, sejam iguais. Então, o ângulo que está em azul na figura tem que ser igual. Então, eu acabo provando que eles são semelhantes exatamente por isso. Os triângulos CEA e EDB são semelhantes, pois, pelo caso ângulo-ângulo, caso AA, temos que os ângulos relativos ao vértice E em ambos os triângulos são congruentes pelo enunciado, porque a razão
de existência desse exercício. E segundo, os ângulos C e D têm a mesma medida de 90 graus, porque são projeções ortogonais. E assim a gente vai comparar os lados. Que lados eu vou comparar? Vamos voltar na figura. O lado CA, que o correspondente dele é o DB, porque os ambos têm medida, e os que têm a incógnita X, que no caso é o CE, que é o que eu quero, e o ED, que é o outro que tem a incógnita X. Então como fica? CE sobre ED vai ser igual a AC sobre DB, X sobre 9 menos X é igual a 2 sobre 4. Multiplicando-se em cruz, 2... Não, tem uma coisa errada. É 4x igual a 2 vezes 9 menos x, certo? Fazendo a conta, vai dar x igual a 3. Então, o nosso comprimento entre C e E, ou seja, o segmento CE, para que os ângulos sejam iguais, deve ser igual a 3. Por hoje é isso. Muito obrigado para quem prestou atenção até aqui. Até mais. Beijo, beijo. Tchau, tchau.